Eu gostaria de pedir aos amados, se vocês quiserem, abrir as suas Bíblias no livro do profeta Amós, no capítulo 5, versos 23 e 24. Como sempre fazemos e dizemos, se vocês desejarem ler na minha própria versão, quem tiver a NVI pode ler na NVI ou ler aqui pelo projetor de imagens. Vamos ler a palavra do Senhor. Afasta de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Amém? Vamos todos ver esse versículo 24. Em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um rio perene. Amém? Nós entendemos aqui e vemos que Deus usa o profeta Amós para dizer que não estava satisfeito com o culto oferecido a ele, não estava satisfeito com as músicas, por mais belas que fossem, e eram, e são, mas isso não corresponde à realidade do que Deus quer. A Bíblia e a justiça social. Vamos orar mais uma vez. Pai, em Teu nome eu te peço, nos orienta, nos ilumina, para que possamos entender a Tua palavra, não apenas a minha pessoa, mas toda a igreja que está aqui. Ajuda-nos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Queridos, quem leva a Bíblia a sério deve levar também a justiça social a sério. Se eu sou, como não está aqui, se eu tenho a Bíblia como luz para os meus caminhos, eu não posso dizer que a Bíblia é um livro que fala de muitas coisas e não fala do pobre, do necessitado que eu tenho que ajudar. A Bíblia, irmãos, é uma coletânea de livros, não é apenas um livro, são vários livros que foram juntados, tem vários gêneros literários. A própria palavra bíblica Bíblia significa coleção de livros, e é interessante que em todos os gêneros literários da Bíblia, a Bíblia cobra de nós atitudes com relação aos menos favorecidos, aos injustiçados, às pessoas que, como que estejam abatidos por causa de problemas sociais, econômicos. E qual é a nossa resposta? E qual é a nossa resposta? E qual é, Gilvan, a nossa resposta? E eu vou mostrar parte por parte dos textos que a Bíblia fala sobre a importância de nos preocuparmos com os outros e não apenas conosco mesmos. Primeiro, nos 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos, 4 dizem respeito ao meu relacionamento com quem? Com Deus. E 6 com relação ao meu relacionamento com o próximo, com o outro. Eu não posso descartar o outro por causa dos 10 mandamentos. É importante que entendamos isso. Nas leis secundárias, irmãos, são várias leis que nós temos, não é? Existem vários versículos, eu vou ler apenas 3 versículos, não é? No versículo, capítulo 19, versículo 35 e 36, nós vemos exatamente isso que está aqui. Não use de medidas desonestas. Quando medir o comprimento, peso ou quantidade, usem balanças de pesos honestos, tanto para os cereais
como para os líquidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Irmãos, o que Deus está falando a nós aqui é com relação a não roubar outra pessoa. Na época existia essa questão de balanças erradas, falsas medidas, e Ele está dizendo que nós, como povo de Deus, cristãos que somos hoje, não podemos usar dessas coisas. E é importante que nós entendamos essa realidade. E existia também, irmão Mário, uma lei, a lei da rebusca. Que significa isso? Que tudo tem a ver com o eterno conflito entre os proprietários de grandes terras e os sem terras. Não estou dando razão nem aos grandes proprietários, nem aos sem terras. Os dois têm acertos e têm erros. O que eu estou dizendo aqui é que quem tem terra, segundo a Bíblia, não deve ir e voltar. Deve dar espaço para as pessoas que não têm terra, que não têm alimento, poder passar e pegar um pouco. Não deve haver colheita até a extremidade das suas lavouras, nem ajuntar espigas caídas da colheita. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que a palavra de Deus quer dizer o seguinte: olha, não se alimente de toda a terra, deixe algo cair para que as pessoas pobres possam passar e pegar. E para nós hoje está dizendo o quê? Vocês não explorem toda a terra, deixe algo para as pessoas poderem comer, poderem passar, os mais pobres, os menos favorecidos, aqueles que nada têm. Existem dois textos que eu gostaria de ler ainda com os irmãos. Levítico 19, verso 9 e 10. Eu gostaria que os irmãos pudessem ler comigo. Vamos lá, todos, vamos lá. Quando fizerem a colheita da sua terra, para deixar para quem? Necessitados, os estrangeiros, pessoas que viviam ali em função do que sobrava daquelas pessoas que tinham muitas coisas. É importante pensarmos isso. O próximo texto, Deuteronômio 24, de 19 a 20. Quando vocês estiverem fazendo a colheita da sua lavoura, deixem um feixe de trigo para trás, não volte para apanhá-lo, deixe-no para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Quando vocês sacudirem as azeitonas das suas oliveiras, não volte para colher as que ficam nos ramos, deixem que sobre para os estrangeiros, para os órfãos e para a viúva. Observe bem que nos dois textos que nós lemos, o Senhor diz: ó, deixem para os estrangeiros, para os órfãos, para as viúvas, porque existiam muitas pessoas, Patrícia, na época, nessas condições, vivendo em Israel. E nós podemos fazer uma avaliação e trazer para nós hoje em dia, não é? O que é que nos falta fazer para pessoas que estão ao nosso lado, que estão na rua, que precisam da nossa ajuda? E nós, Sônia, não estamos nem aí para com essas pessoas. É um acerto ou um erro isso? É um acerto ou um erro? É um erro, irmãos. Se queremos ter a palavra de Deus viva em nossos corações e em nossas vidas, é necessário que entendamos essas verdades da palavra de Deus. Se eu amo a palavra de Deus, eu tenho que amar a justiça social. Eu tenho que amar a justiça social. Em terceiro lugar, nos provérbios, sim, nos provérbios ou livros sapienciais, livros de sabedoria, nós temos também
algumas coisas importantes que eu gostaria de ressaltar para os irmãos. O primeiro, os tesouros de origem desonestas não servem para nada. Os tesouros conseguidos de uma forma desonesta não servem para nada. Você pode até aparentar que está muito bem, mas aquilo diante de Deus não serve para nada, irmãos. E a quem queremos agradar? Os homens ou a Deus? A quem queremos agradar? Os homens ou a Deus? Próximo. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador dele. Se você zomba das pessoas pobres, se você humilha as pessoas pobres, se você não está nem aí para as pessoas pobres, você também não está nem aí para com Deus. Você está zombando de Deus que os criou. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá respostas. Provérbios 21:13. Livro de Provérbios fala também sobre a questão do pobre, do necessitado. Quarto, os profetas, especialmente os profetas do século 8 a.C., eles tinham uma denúncia muito grande contra aqueles que exploravam os pobres. A palavra profeta, ela perdeu o sentido original hoje. A profecia hoje está ligada mais a falar coisas do futuro. Mas na época bíblica, a pregação era contra as injustiças sociais. Era o discurso dos profetas. Se nós queremos recuperar esse discurso dos profetas, temos que estar atentos às injustiças sociais que ocorrem em nosso meio. Nós temos alguns textos aqui a parar e pensar. Primeiro, de Isaías 5:8. Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver lugar para ninguém, e vocês se tornarem senhores absolutos da terra. Eu não creio que exista entre nós pessoas que adquiram casas e casas e propriedades. Mas se assim for, nós estamos investindo na especulação imobiliária. O que quer dizer isso? Nós estamos querendo enriquecer tanto e não sobrar nada para ninguém. Isso é errado. Diante de Deus, isto está errado. Jeremias 22:13. Ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo os seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário. Olha o texto aqui dizendo: ai de quem faz isso, ai de quem faz isso. Miqueias 6, versículo 8. Esse texto, eu amo esse texto. Miqueias 6, versículo 8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Vamos lá. Primeira coisa que o Senhor exige é o quê? Que pratique o que há? Pratique o que há? Justiça. Nós estamos sendo justos com as pessoas. Você que está em casa, você está sendo justo com as pessoas? Que ame a fidelidade. Aí a fidelidade no contexto geral.
A fidelidade com relação ao próximo, a fidelidade com relação à igreja, a fidelidade com relação à amizade, a fidelidade com relação ao próximo. Você tem sido fiel em todas estas coisas? E que ande humildemente com o seu Deus. Balance a pessoa assim, pergunta: você tem agido assim? Mas é verdadeiro, balance mesmo. Gil, balance aí esse cara que está ao seu lado e pergunta: você tem sido assim? Sem rir, isso é coisa séria. Irmãos, isso é Deus, que Deus exige de nós homens. O que Deus exige de nós homens e mulheres que dizemos ser cristãos. Ezequiel 22, 12 e 13. Vou dar uma sintetizada. Você empresta a juros visando lucro e obtém ganhos injustos, extorquindo o próximo. Porque se eu empresto dinheiro, eu não empresto dinheiro, não adianta me pedir, eu posso dar, eu nunca vou emprestar. Se eu empresto dinheiro ao irmão Ciron, cobrando 30% de juros a cada mês, eu estou fazendo o que com o irmão Ciron? O que é que eu estou fazendo com o irmão Ciron? Eu estou extorquindo o irmão Ciron. Eu estou sendo desonesto com Deus em primeiro lugar e com o irmão Ciron. Isso é emprestar dinheiro visando lucro. Isso é emprestar dinheiro, Rebeca, visando lucro. E nós, como cristãos, não podemos ser assim. Amós 5, versos 7 a 12. Eu vou resumir também aqui. Vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça no chão. Aqui para os advogados presentes, né? Impede que se faça justiça aos pobres nos tribunais. Para quem está começando, Pedro, curso de direito também é importante isso. Amados, a gente tem que ser justo em todos os lugares e em todos os momentos. Nós não podemos, por causa de alguém rico, massacrar um pobre. Não podemos fazer isso. Amados, a mensagem profética da igreja precisa ser restaurada e erguida em qualquer tempo que a igreja existe. E hoje a igreja somos nós aqui. Hoje a igreja somos nós. Vamos recuperar, irmãos, essa dimensão profética da palavra de Deus. Vamos recuperar. Quinto, o exemplo de Jesus. O exemplo, ou no exemplo de Jesus. O exemplo mais perfeito é do Filho de Deus. É impressionante a solidariedade dele com o pobre e o miserável. Ele chega a dizer: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão o quê? Eles serão o quê, irmãos? Satisfeitos. Se você é alguém que tem fome e sede de justiça, você será satisfeito. Deus fará alguma coisa que você seja satisfeito. Mesmo que você lute anos após anos, meses após meses, dia após dia, minuto após minutos, você vai ser satisfeito. Sabe quem disse isso? Jesus de Nazaré. Jesus disse isso no Sermão do Monte, que é do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. Jesus disse isso. O Filho de Deus. Não sou eu que estou dizendo, foi Jesus que disse isso. Ele não tinha onde repousar a cabeça. Nasceu em um estábulo
Foi criado em Nazaré, uma aldeia marginalizada que sofria preconceito. O exemplo de Jesus não pode ser esquecido, irmãos. Não podemos jogar fora esse exemplo. Sabe por quê? Porque ele é o padrão da nossa espiritualidade. Se alguém deseja ser mais santo cada dia, tem que ser mais parecido com Jesus, a cada dia e a cada instante. Nós não podemos esquecer do exemplo de Jesus. O apóstolo Paulo fala que ele é o nosso exemplo, ele é o varão perfeito. A gente tem que tentar seguir a Jesus até chegar lá. Sabemos que isso nunca vai acontecer enquanto estivermos aqui, mas vamos tentar buscar cada dia mais parecer com Jesus. Parecer com Jesus. Esse é o nosso objetivo. João 13, versículo 15. Depois de lavar os pés dos apóstolos, Jesus diz: eu lhe dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Para que vocês façam como lhes fiz, depois de lavar os pés dos seus discípulos. Nesse capítulo, Jesus dá o maior exemplo de humildade, o Senhor lavando os pés dos seus servos. Sexto, olha que eu estou passando em vários gêneros literários da Bíblia. O sexto, no grande mandamento, eu vou sintetizar também aqui. Um dos mestres da lei de Moisés perguntou a Jesus: qual é o maior dos mandamentos? Qual é o maior dos mandamentos? Jesus respondeu: amar a Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Segundo, igual a este, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Novamente Jesus ensinando aos discípulos e a nós hoje em dia: amar o Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nós não podemos esquecer desse próximo como a ti mesmo. Assim como eu me amo, eu tenho que amar alguém, meu próximo, a pessoa que está ao meu lado. Essa foi a resposta que calou aquele mestre da lei. Marcos 12, de 28 a 34. Amados, se queremos servir a Deus, nós temos que fazer justiça social. Aqui dentro mesmo, entre nós, existem pessoas pobres que precisam da nossa ajuda. Lá fora, nem se conta. Nem se conta. Em sétimo, irmão Felipe, na instituição do diaconato primitivo. Instituição do diaconato primitivo. Ali estão os apóstolos agora consagrando algumas pessoas, ou 7 homens cheios do Espírito Santo, que foram escolhidos para servir as mesas das viúvas gregas. Por que as viúvas gregas? Porque os discípulos, na maioria ou na totalidade, eram todos judeus. Eles serviam bem as mulheres que eram viúvas dos hebreus, mas não as viúvas gregas. E houve uma reclamação e quase uma divisão ali na primeira igreja, não batista, primeira igreja cristã da época. Aí o Senhor fala aos seus discípulos e apóstolos. Diz o seguinte: naquele dia crescia o número de discípulos. Os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica. É aquilo que eu expliquei para os irmãos. As mulheres dos judeus, dos não judeus, que os maridos haviam falecido, eles não serviam essas mesas, somente as de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos
o ministério da palavra, a fim de servir as mesas. Eles estavam dizendo, como eu posso dizer, eu não posso negligenciar o ministério da palavra, da oração, para servir as mesas. Por isso nós temos diáconos. Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Por favor, Lu. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolau, e um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. E apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e puseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Na escolha do diaconato, também com o objetivo, servir às mesas das mulheres gregas, porque as mulheres hebraicas tinham, mas as mulheres gregas não tinham. Mais uma vez, Deus se preocupa com a ação social, com a ação social. Graças à rapidez e o acerto dessa providência, não houve a primeira divisão da igreja primitiva. Na epístola a Tiago, no capítulo 1, verso 1, diz que ele escreveu a todas as tribos da dispersão entre as nações, todos que estavam dispersos entre as nações. Esse Tiago muito provavelmente era irmão do Senhor, e a igreja, irmã Maria José, retrata ele como um dos pilares da igreja, um dos pilares da igreja em Jerusalém. Vamos ver o que ele falou, somente em 2 versículos, somente em 2 versículos. O primeiro, Tiago 2, verso 6. Vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que arrastam vocês para os tribunais? Nós temos aqui em frente um bairro do São Francisco. Talvez pela imponência do nosso templo, pouca gente tem conseguido entrar. Passam, olham, mas não tem coragem de entrar. Irmãos, é necessário quebrar isso e mostrar para eles que nós somos também como eles, a maioria de nós, pessoas que passam dificuldades, que passam lutas, que trabalham diariamente. O próximo texto, esse é muito forte, irmãos, esse é muito forte. Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até se fazer, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Eu quero perguntar aos irmãos, de que adianta isso? De que adianta isso, irmãos? Assim, a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Está morta. Como anda a tua fé? Como anda a tua fé? Tem sido acompanhada de obras? Fé sem obras é morta. Como obras sem fé também é morta. Tem que ter fé, mas tem que ter obras. Para concluir, irmãos, precisamos nos convencer de que a justiça social é um compromisso inerente ao cristão. Como cristãos que somos, a justiça social, irmão Eli, tem que existir em nossas vidas, tem que ser algo inerente e próprio nosso.
Temos Isaías falando disso, temos Amós falando disso. Mostra que a retidão e a justiça são mais importantes do que cerimônias religiosas. Eu não estou aqui dizendo que os nossos cultos não são importantes. São sim importantes. Ontem à noite eu falava com o Ministério de Evangelização sobre potencializar os nossos cultos de domingo. Mas mais importante que cultos bonitos é a ação social na vida da igreja. Mais importante do que músicas tocadas por lírias, eu acho que o nome, né? Cadê Romildo? Liras, eu acho. É apresentar o Senhor nossas obras sociais, onde pessoas estão sendo atendidas pelo amor que Deus colocou em nossos corações. Não podemos prestar um culto a Deus aético. O que quer dizer aético? Ou seja, é um Deus que não se preocupa com a ética. A ética vai para lá, eu quero prestar um culto a Deus. Não é assim. O nosso Deus é um Deus ético, irmãos. É um Deus ético que cobra de nós ética em tudo que nós fazemos. Ele é um Deus ético, não aético. Como vai a sua vida nesse sentido, meu irmão, minha irmã? Você tem servido ao Senhor com ética, se comprometendo com as pessoas que nada têm ou pouco têm? Uma vez, de ofertar holocaustos, o Senhor ordena, que está aqui: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos de quem? Dos órfãos, defendam a causa de quem? Da viúva. Nesse dia, irmãos, onde nós estamos começando o mês da EBD, os irmãos têm aí em seu boletim, não é? Tema: crescimento integral através da palavra de Deus. Nós não podemos crescer apenas espiritualmente, temos que crescer também no sentido de ajuda aos menos favorecidos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Será que tem sido a palavra de Deus lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos? Ou a gente tem que separar aqui. Irmãos, isso não existe. A palavra de Deus tem que ser vivida em nossas vidas de uma forma integral. De uma forma integral. Que o Senhor nos abençoe.